Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, agraciados e agraciadas, hoje eu vim falar para vocês um tema muito importante, que é da consagração, né? Que é fazer nossas ações por Maria, em Maria, com Maria e para Maria. Ou seja, tudo que a gente for fazer, a gente precisa confiar em Nossa Senhora, a gente precisa obedecer a Nossa Senhora e pensar como ela agiria se ela estivesse no nosso lugar, sabe? E também se entregar totalmente a Nossa Senhora, sem reservas nenhuma, né? Se entregar para ela mesmo, deixar a gente ser gerado por ela novamente, como ela gerou Jesus durante 9 meses, permitir com que ela nos gere no ventre dela e faça de nós o que ela bem entender, o que ela bem quiser. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa sempre perguntar para Nossa Senhora, convidar a Nossa Senhora para estar realizando as nossas ações com a gente, sabe? É convidar ela mesmo, perguntar para ela: Nossa Senhora, será que a senhora faria isso? Será que a senhora vestiria isso? Será que a senhora comeria isso? Do jeito que eu como? Que quantidade? Para não... Até a gula você vai conseguir controlar se você fizer como Nossa Senhora. Até a gula você consegue controlar. Então, tudo que a gente for fazer, que a gente for calçar, que a gente for vestir, que a gente for falar, pensar, ver, ouvir, né? A gente tem que estar sempre perguntando para Nossa Senhora: a senhora ouviria isso? A senhora falaria isso? A senhora veria isso? Né? É mais ou menos isso assim, é esse raciocínio, né? Então, vamos lá pegar o tratado na página 128 e fala assim: fazer tudo por Maria. É necessário fazer todas as ações por meio de Maria, o que equivale a dizer que devemos obedecer em tudo à Santíssima Virgem e conduzir-nos em tudo pelo seu Espírito, que é o Espírito de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Maria são filhos de Maria e, por conseguinte, são filhos de Deus, como já mostramos nos números 29 e 30. E entre tantos devotos da Santíssima Virgem, os devotos verdadeiros e fiéis são somente aqueles que se deixam conduzir pelo seu Espírito. Eu disse que o Espírito de Maria era o Espírito de Deus, porque ela nunca se conduziu pelo seu próprio Espírito, mas sempre pelo de Deus, o qual dela tomou posse de tal modo que passou a ser o seu próprio Espírito. É por isso que Santo Ambrósio diz que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor, que o Espírito de Maria esteja em cada um para se alegrar em Deus. Ou seja, quando a gente se deixa conduzir pelo Espírito de Maria, consequentemente a gente está se deixando conduzir pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é o Espírito de Maria, como foi falado aqui no tratado, né? No número 258. Ser conduzido pelo Espírito de Maria é renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, aos nossos desejos, aquilo que a gente quer, para deixar que Maria faça conosco o que ela quiser e ela nos conduza no caminho que ela quiser, que é o melhor caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Jesus. Então nós nos abandonamos em Maria, nos entregamos a ela sem reservas nenhuma, e deixamos ela nos guiar, nos conduzir para que ela faça de nós o que ela bem quiser e o que ela bem entender, sabe? Maria, ela é pura, ela é humilde, ela é doce, ela é terna, ela é calma, ela é mansa como Jesus. E quando a gente se entrega a Maria sem reservas, né? A gente deixa se conduzir por Maria. Se a gente se entregar ao Espírito dela, a gente vai ser semelhante a ela. Nas virtudes, no modo de falar, no modo de pensar, nas atitudes do dia a dia, sabe? Então a gente tem que renovar todo dia esse oferecimento de união ao Espírito de Maria, né? Porque aqui fala, ó, entregar-se ao Espírito de Maria para ser movida e conduzida do modo que ela quiser. Temos de nos pôr e nos abandonar em suas mãos virginais, como instrumento nas mãos do artífice, como uma cítara nas mãos de um bom músico. É preciso entregar-se a ela como uma pedra que se atira ao mar, e o que se faz tão simplesmente num instante, por um olhar do espírito, num pequeno movimento da vontade, ou verbalmente, dizendo, por exemplo: renuncio a mim mesmo, dou minha voz, ó minha querida mãe.
Ou seja, aqui fala, né, pra gente se abandonar nas mãos de Maria como instrumento nas mãos do artífice, como uma cita nas mãos do bom músico. Quando um músico pega um instrumento e ele toca, se ele é bom naquilo que ele faz, se ele realmente ama aquilo que ele tá nas mãos, que é o instrumento que vai conduzir o trabalho dele, que ele vai conduzir o trabalho dele através desse instrumento, e ele ama o que ele faz, ele ama o que ele tem, aquele som vai ser perfeito, vai ser melodia para os olhos, para os ouvidos de todo mundo. E imagina Maria, que nos quer como os filhos, que nos ama de verdade. Se a gente se abandonar nas mãos dela como instrumento nas mãos dela, o que ela vai fazer de nós? Né? Ela vai fazer de nós pessoas evangelizadoras, pessoas puras, pessoas não, às vezes não evangelizam com palavras, mas que a vida dela é um próprio evangelho para alguém ler. Que um santo fala isso, que a vida da gente tem que ser um evangelho que alguém lê, né? Talvez o evangelho que alguém lê é a sua própria vida. Um santo fala isso, mas eu não me recordo qual, mas vou deixar na descrição do vídeo. Então a gente precisa se abandonar nas mãos de Maria e deixar ela nos conduzir da forma que ela bem quiser e fazer de nós o que ela bem quiser. Porque ela, assim como o músico ama o instrumento que ele toca, ela ama os filhos que nela se confiam, né? Então a gente precisa se confiar em Maria, se abandonar em Maria. E ela vai fazer de nós o que ela bem quiser. Ela vai fazer de nós pessoas puras, que também consigam alcançar a santidade, que é o desejo de Deus, né? Que a gente vê em Levítico, em Coríntios, que ele pede pra gente ser santo porque Deus é santo. Então, se ele pede, é sinal que nós podemos alcançar essa santidade de vida um dia, né? Não é fácil, mas com a graça de Deus, nada é mérito nosso, a gente consegue alcançar essa santidade. Fazer tudo com Maria. É necessário fazer todas as ações com Maria. Para isso, devemos pôr os olhos nela em todas as nossas ações, como no modelo acabado de toda virtude e perfeição. É um modelo formado pelo Espírito Santo numa simples criatura, para nós o imitarmos à medida das nossas limitadas forças. É preciso, portanto, que consideremos em cada ação o modo com o qual Maria a fez ou faria se estivesse no nosso lugar. Ou seja, por exemplo, eu tô lá conversando com meu marido, se eu fosse casada, né, citando um exemplo, e ele fala uma coisa que eu não agrado e eu quero brigar com ele, eu quero dar uma patada nele, e eu não posso fazer isso. Eu tenho que pensar, nossa senhora, como é que a senhora agiria se a senhora estivesse no meu lugar, se a senhora tivesse um marido que te falasse uma coisa que você não concordasse ou te ofendesse, como é que a senhora agiria no meu lugar? Mas São José jamais ia ofender Nossa Senhora, né, gente? Você está um exemplo, se Nossa Senhora estivesse no seu lugar lá, né, conversando com seu marido. Então você tem que pensar, será que Nossa Senhora daria uma patada em São José? Nossa Senhora não ia dar uma patada em São José, então você também não pode dar uma patada no seu marido, entendeu? É mais ou menos isso. Por exemplo, eu tô numa festa, aí eu tô um pouquinho cheia, que eu já comi demais, mas tem uma sobremesa que é muito, mas muito gostosa, e eu vou lá e como de olho gordo, de olho grande, né, de zóio, como todo mundo fala, de zóio. Então eu não poderia comer aquilo de zóio, porque eu ia passar mal, ia me sentir mal, e nem a festa ia ficar boa mais, porque eu ia passar mal e não ia curtir mais a festa. Então você tem que pensar, será que Nossa Senhora comeria mais do que ela aguentasse? Não comeria, né? Então você não poderia comer mais do que você aguenta. Isso até ajuda a gente até a controlar a gula, né? Então renunciar aos nossos desejos, que eu falei anteriormente, né? A gente não tem que realizar nossas ações de acordo com o que Nossa Senhora realizaria no nosso lugar, né? Então são vários exemplos. Por exemplo, será que Nossa Senhora assistiria isso que eu vou assistir? Assistiria isso que eu vou assistir? Veria isso que eu vou ver? Falaria isso que eu vou falar? Pensaria isso que eu vou pensar? Né? Vestiria isso que eu vou vestir? Calçaria isso que eu vou calçar? Será que Nossa Senhora frequentaria os lugares que eu frequento? Então você tem que estar sempre perguntando para Nossa Senhora, a senhora frequentaria esse lugar? A senhora veria isso? A senhora falaria isso? A senhora pensaria isso? A senhora ouviria isso? A senhora frequentaria esse lugar? A senhora agiria com essa atitude que eu quero tomar? É mais ou menos isso, né, gente? Então a gente precisa de uma grande humildade, pedir a Deus o dom da humildade, que a Nossa Senhora tem uma humildade profunda, né? Uma pureza toda divina. Então a gente precisa mortificar, às vezes, os nossos sentidos, né? Eu já até falei sobre isso aqui no canal, sobre mortificação, depois vocês podem dar uma olhada.
Então é isso, né? E pedir também uma fé viva, como a de Nossa Senhora, né? Porque quando a gente tem fé, as nossas atitudes refletem aquilo que nós temos de fé, né? A nossa atitude é de acordo com a nossa fé. Se eu tenho fé, eu vou rezar, eu vou passar a procurar mais a Deus, ir na igreja, eu vou respeitar os próximos, eu vou amar os próximos, eu vou cuidar da natureza, das plantações, eu vou ter carinho pelos animais, eu vou amar a minha família, colocar ela em primeiro lugar depois de Deus, de Nossa Senhora, amar a Deus, Nossa Senhora, depois a gente, a família da gente, né? Então, depois de Deus, de Nossa Senhora e de me amar, eu vou amar a minha família, eu vou amar o meu próximo, né? Eu vou estar respeitando meu marido, cuidando dos meus filhos, eu vou estar refletindo essa fé no exterior, né? Fazendo tudo que as nossas ações agradem a Deus, tipo, não vou matar, não vou roubar, seguir os mandamentos, né? Guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não invejar, não cobiçar as coisas alheias. Enfim, é fazer todas as nossas ações com Maria, tá sempre convidando Nossa Senhora para estar junto com a gente nas nossas ações, em todas as atitudes que a gente for tomar, é convidar Maria, Nossa Senhora, realiza essa ação comigo, realiza essa atitude comigo. Uma coisa que eu não falei em fazer tudo por Maria, que tá falando que antes de comungar, né, quando a gente tá na Santa Missa, assiste a missa antes de comungar, você pode estar pedindo assim, que eu aprendi assim, né, convidando assim, Nossa Senhora, me empreste seu coração para receber seu filho Jesus. Aí antes de eu comungar, quando eu tô na fila, eu sempre falo, Nossa Senhora, me empreste seu coração para receber seu filho Jesus. Jesus, me receba porque eu quero e amo te receber. A gente sabe que a gente não é digno, né? Mas a gente pede Jesus para nos receber porque a gente quer e ama recebê-lo, né? Mas aí a Nossa Senhora era a forma de Deus, né? Forma Dei, molde dos cristãos. Ela é um molde para formar os novos santos de Deus, né? Não é fácil alcançar a santidade, mas pedindo a Deus a graça de ser santo como Ele nos pede, a gente pode alcançar a santidade de vida. Fazer tudo em Maria. Quando pela fidelidade se obteve essa insigne graça, é preciso permanecer no interior de Maria, todo cheio de beleza. É preciso ficar lá com complacência, descansar em paz, apoiar-se confiadamente, esconder-se com segurança e perder-se sem reservas. O resultado será que neste seio virginal a alma será nutrida pelo leite da sua graça e da sua misericórdia maternal. Será libertada das suas perturbações, temores e escrúpulos. Estará em segurança contra todos os seus inimigos, o demônio, o mundo e o pecado, que nela jamais entraram. Por isso Maria diz, os que em mim operam não pecarão. Eclesiásticos capítulo 24, versículo 30. Isto é, os que em espírito permanecem na Santíssima Virgem não cometerão pecados consideráveis. Será formada em Jesus Cristo e Jesus Cristo nela, pois o seio de Maria é, como diz os santos padres, a sala dos sacramentos divinos, onde Jesus Cristo e todos os eleitos foram formados. Um homem nasceu dela. Então, Jesus foi gerado por Maria durante 9 meses, né? Ela gerou Jesus e assim ela gera também nós, quando nós nos entregamos a ela. A gente pode pedir, Nossa Senhora, me gere no seu ventre, faça de mim uma nova criatura. Nossa Senhora nos gera novamente, totalmente, né? Ela nutre a gente com o leite dela, que é farto, que são o carinho, né? O alimento espiritual, que é a fortaleza contra o pecado, contra os vícios, né? Ela nos gera. A gente será, igual fala, que a gente será libertado das perturbações, temores e escrúpulos, né? Tem pessoas que sofrem com muitas perturbações, com coisas inexplicáveis, que não tem sentido, que são males espirituais. Medo, sabe, da ira de Deus, por exemplo, a gente vai servir a Deus sem temor servil, como fala aqui no efeito, na graça do puro amor, né?
E fala que a alma será nutrida pelo leite da sua graça e da sua misericórdia maternal. Nossa Senhora, por mais que a gente peque, que a gente erre, ela tem uma misericórdia infinita como a de Deus, uma misericórdia muito grande. E ela sempre perdoa e ela sempre vai estar ali para nos dar a graça dela, para nos ajudar a redimir, para nos ajudar a reconciliar com Deus e tá podendo voltar novamente aos caminhos do Senhor, né? Enfim, fazer tudo por Maria, né? Aqui, como bons servos, está falando no tratado, né? E escravos, não devemos ficar ociosos, mas é preciso que, apoiados na sua proteção, empreendamos e realizaremos grandes coisas para essa augusta soberana. É preciso defender os seus privilégios quando lhos disputam e sustentar sua glória quando a atacam. É preciso atrair todo mundo, se for possível, ao seu serviço e essa verdadeira e sólida devoção. É preciso falar e clamar contra os que abusam da sua devoção para ultrajar seu filho e ao mesmo tempo estabelecer essa verdadeira devoção. É preciso pretender apenas como recompensa desses pequenos serviços a honra de pertencer a tão amável princesa, a felicidade de sermos por ela unidos a Jesus, seu filho, como um laço indissolúvel no tempo e na eternidade. Ou seja, quando a gente quer fazer tudo por Maria, quando a gente ama alguma coisa, a gente vive falando daquilo que a gente ama. E quando a gente ama Maria, e quando a gente se faz como servo e escravo dela, ainda vou explicar o porquê de a gente ser escravo e não servo, vou explicar a diferença do servo e do escravo ainda, em um outro vídeo. Quando a gente quer se fazer tudo por Maria, a gente vai falar do amor dela para as pessoas, a gente vai fazer com que ela seja mais conhecida, a gente vai fazer com que ela seja mais louvada. Então a gente precisa defender Nossa Senhora dos ataques daquelas pessoas que não praticam a fé e que gostam de falar mal de Nossa Senhora. A gente vê muitos ataques nas igrejas que quebram imagens, ataques contra a Eucaristia, sacrilégio, né? Então a gente tem que estar sempre falando de Nossa Senhora, defendendo Nossa Senhora, defendendo a nossa fé em si, né? Se alguém vir falar mal de Nossa Senhora, você não vai brigar com aquela pessoa, mas você vai dar sua palavra para saber que também, como essa pessoa está querendo falar que ela é conhecedora da palavra, você vai mostrar que você também conhece a palavra, né? Que Maria é santa, ela é pura, imaculada, virgem, hoje, amanhã e sempre, né? Para todo sempre, antes, durante e depois do parto. A gente tem que defender a nossa fé, defender Nossa Senhora, né, gente? A gente tem que falar do amor dela para as pessoas e fazer tudo para ela, ser um fiel escravo dela por amor, né? A gente tem que estar em prontidão a serviço de Maria, né? A gente tem que estar servindo essa augusta soberana rainha, porque nós somos escravos dela, né? Por amor, né? E fala no número 265, aqui no início que eu não li, né? Devemos finalmente fazer todas as ações para Maria, pois visto que nos entregamos totalmente ao seu serviço, é justo que façamos tudo por ela, como um criado, um servo, um escravo. Não que a tomemos como o fim último dos nossos serviços, pois só Jesus Cristo o é, mas tomamos-la como um fim próximo, como um meio misterioso e fácil para ir a Ele. Ela é um intermédio, ela é nossa medianeira, ela nos aproxima de Deus, ela é o caminho mais fácil, curto, seguro, perfeito para se chegar a Jesus Cristo. Ela não é o nosso fim último, mas ela nos aponta para esse fim último, que é Jesus Cristo. E aqui no número 265, ainda em fazer tudo por Maria, fala, né? Quando a gente se coloca a serviço de Maria, em total prontidão, em total serviço, entregando-se a ela sem reserva, como eu disse anteriormente, né? É preciso pretender apenas como recompensa desses pequenos serviços a honra de pertencer a tão amável princesa, a felicidade de sermos por ela unidos a Jesus, seu filho, como um laço indissolúvel no tempo e na eternidade. Ou seja, quanto mais unidos estamos a Maria, mais perfeitamente nós estamos unidos a Jesus Cristo. Quanto mais nós nos pertencemos a Nossa Senhora, mais perfeitamente nós nos pertenceremos a Jesus Cristo. E nisso criamos um laço indissolúvel no tempo e na eternidade. Se aqui nós criamos laços de eternidade, laços com Jesus, para ficarmos unidos a Ele, quanto mais na eternidade. O laço nosso com Jesus tem que começar aqui na terra, para ele perdurar perpetuamente na eternidade. O laço começa aqui na terra e perdura na eternidade, se perpetua na eternidade. Se a gente se faz
o nosso céu começa aqui, né? A nossa caminhada rumo ao céu tem que começar aqui na terra, ela começa aqui. É aqui que eu vou praticar as boas obras, é aqui que eu vou fazer jejum, penitência, caridade, é aqui que eu vou fazer as boas obras para que eu mereça a eternidade. E apesar de que a misericórdia de Deus, ela é infinita. Ela é infinita e alcança a todos, mas não se deve brincar com a misericórdia de Deus também, não pode abusar dela, né, gente? Então, quanto mais serviço nós prestamos a Jesus, a Nossa Senhora, aos santos aqui na terra, mais unidos e perfeitamente pertenceremos a Jesus na eternidade. Nós começamos a pertencer a Jesus aqui para perpetuar essa pertença na eternidade. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.